com muita dedicação, seriedade, carinho, amor à ciência, minhas pesquisas científicas, né, polivalentes, multidisciplinares, interdisciplinares, e mais focadamente na pesquisa do meu mestrado, né, que hoje, dia 18 de julho de 2025, às 18 horas e 24 minutos, né, que é o presente momento, eu apresento aqui, né, nesta videoaula número 12, a pesquisa número 12 de uma série, de uma sequência de 26 pesquisas científicas, né, 26 videoaulas, uma videoaula correspondente a cada uma das 26 pesquisas, originadas, né, do mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental, que eu, né, curso na University of Informatics and Faith em Flórida, Estados Unidos, residindo na capital da tecnologia, São Paulo, São Carlos, São Paulo, Brasil, no centro. Esta pesquisa número 12, videoaula número 12, é intitulada Identidade e Destino. Como narrativas pessoais são reconstruídas após intervenções integrativas em memória. Esta pesquisa investigou como terapias integrativas em memória promovem a reconstrução das narrativas pessoais e identitárias, focando na ressignificação de crenças sobre destino e eu. Inserida no contexto atual da crescente valorização de abordagens terapêuticas complementares, a investigação busca compreender o impacto destas práticas na saúde mental e no desenvolvimento humano integral. A problemática reside na lacuna de estudos científicos robustos que validem empiricamente os efeitos destas terapias e sua relação com a transformação identitária. O objetivo principal foi analisar os mecanismos pelos quais a constelação familiar, a terapia regressiva de memória e a terapia progressiva de memória influenciam a reconstrução identitária e a ressignificação existencial dos indivíduos. Para tanto, adotou-se o paradigma neoperspectivista gifftidiano, integrando teorias da psicologia narrativa, neurociência afetiva e epistemologia das crenças. O método hipotético-dedutivo guiou o processo investigativo, enquanto uma revisão bibliográfica e documental narrativa foi utilizada como procedimentos técnicos da pesquisa. Foi muito bem conduzida, consultando bases de dados como Scopus, Web of Science e PubMed Medline, utilizando descritores específicos relacionados a terapias integrativas, memória e identidade. O corpus final, né, investigado nessa pesquisa contemplou 78 estudos relevantes. Os principais achados indicam que estas terapias promovem transformações profundas na percepção de si e no sentido existencial, apoiadas por evidências neurobiológicas. As conclusões destacam a eficácia terapêutica e a importância interdisciplinar para a validação científica. Foram identificadas lacunas quanto à longitudinalidade dos estudos e à diversidade amostral, além de limitações metodológicas relacionadas à ausência de dados empíricos primários. A pesquisa contribui teoricamente ao articular múltiplos campos do conhecimento, metodologicamente ao aplicar um paradigma inovador, e empiricamente ao fornecer subsídios para a legitimidade das terapias integrativas, agregando valor à ciência, à pós-graduação e à sociedade. A questão norteadora dessa pesquisa foi: de que maneira as intervenções integrativas em memória influenciam a reconstrução das narrativas pessoais sobre identidade e destino? As questões secundárias foram: quais são os mecanismos psicoterapêuticos envolvidos na ressignificação das memórias em terapias integrativas? Como as crenças sobre destino e identidade são modificadas após a intervenção?
Quais impactos essas mudanças têm na autopercepção e no sentido de vida dos participantes? De que forma estas intervenções promovem a agença pessoal? Qual a relação entre estas reconstruções narrativas e o contexto social dos indivíduos? Para cada uma destas questões, tanto a norteadora principal quanto as 5 questões secundárias, foram estabelecidas respostas possíveis, as denominadas hipóteses. As hipóteses correspondentes a estas questões são: hipótese 1. Os mecanismos psicoterapêuticos promovem a integração emocional das memórias reprimidas. Hipótese 2. As crenças sobre destino e identidade são significativamente ressignificadas com base em novas interpretações das experiências passadas. Hipótese 3. Essas mudanças resultam em uma melhoria expressiva da autopercepção e do sentido de vida. Hipótese 4. As intervenções fortalecem a capacidade dos indivíduos de agir e tomar decisões conscientes sobre seu futuro. Hipótese 5. As reconstruções narrativas são mediadas pelas condições sociais e culturais em que os indivíduos estão inseridos. A seção Fundamentação Teórica apresenta 3 subseções. A seção 2.1, responsável pelo referencial básico ou conceitual. A subseção 2.2, referencial relacionado ao estado da arte, é o que foi apresentado nessa subseção. E a subseção 2.3 apresenta a triangulação teórica desta pesquisa. Os construtos de primeira ordem desta pesquisa envolvem os conceitos fundamentais de identidade, memória e destino. Os construtos de segunda ordem envolvem os processos de ressignificação de memórias, reconstrução narrativa e autopercepção transformacional. Os construtos de terceira ordem abrangem os fenômenos integrativos mais complexos, como cura simbólica, epistemologia das crenças existenciais e autonomia narrativa. Os resultados de discussão desta pesquisa são apresentados na seção 4, subdividida em 4 subseções. A subseção 4.1 apresenta reconstrução da identidade através das terapias integrativas, impactos psicossociais e neurobiológicos. Nesta subseção, os dados também apontam para a necessidade de abordagens individualizadas e respeitosas das singularidades, pois o impacto terapêutico varia conforme o contexto biopsicossocial dos sujeitos. Isso reforça a importância da humildade epistemológica, não há ciência absoluta, pronta, acabada e perfeita, por mais avançado que seja o entendimento científico em relação a outros tipos de conhecimento humano. Por isso, necessidade da humildade epistemológica. E da busca contínua pela verdade, que embora exista uma verdade absoluta, conforme pregado pelo próprio paradigma neoperspectivismo giptidiano, do qual sou o pesquisador principal e proponente, nós humanos, os melhores cientistas do mundo, por mais avançada que seja a ciência, nunca alcançamos ou alcançaremos esta verdade absoluta, razão pela qual todo o conhecimento científico, por mais avançado que seja, ele é relativo, ele é uma parcela da verdade absoluta, uma parcela distante do todo dessa verdade absoluta. Por isso, a necessidade da busca contínua pela verdade na condução de intervenções e pesquisas futuras. Em síntese, este tópico, 4.1, destaca a relevância dos processos integrativos para a transformação identitária, fundamentada em evidências científicas multidisciplinares. A subseção 4.2 apresenta papel da memória e da emoção na reconfiguração das narrativas existenciais. A discussão nesta subseção ressalta a necessidade de novas pesquisas longitudinais para acompanhar a permanência e os efeitos a longo prazo destas mudanças, possibilitando avanços metodológicos e teóricos que ampliem a compreensão das dinâmicas entre memória, emoção e narrativa existencial.
A subseção 4.3 apresenta implicações teóricas e práticas das terapias integrativas na promoção da saúde mental. Em síntese, esta subseção, os resultados dessa subseção sustentam a relevância das terapias integrativas no contexto contemporâneo, apontando para seu papel na promoção da saúde mental e no fortalecimento da identidade dentro de um quadro epistemológico que valoriza a diversidade e a complexidade do ser humano, conforme apontado por Santos, 2020. Subseção 4.4. Cases de sucesso na aplicação das terapias integrativas para a reconstrução identitária. A análise dos casos de sucesso, dessa subseção, assim como na subseção 4.4 das 26 pesquisas, elas contribuem para a validação empírica dessas 3 técnicas psicanalíticas, constelação familiar, terapia progressiva de memória, terapia regressiva de memória, bem como para a validação empírica das 5 hipóteses fundamentais ou principais da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Os relatos de caso de sucesso são exemplares para ilustrar a eficácia das terapias integrativas na reconstrução da identidade e ressignificação do destino. Um dos casos analisados apresentou um indivíduo que, após participação em sessões de constelação familiar e terapia regressiva, conseguiu ressignificar traumas familiares intergeracionais, resultando em melhora significativa na autoestima e relações interpessoais. Esta experiência evidenciou o impacto positivo das terapias no campo emocional e social. Outro caso envolveu uma participante que, por meio de terapia progressiva de memória, alcançou maior compreensão e aceitação de eventos traumáticos do passado, promovendo uma narrativa existencial integrada e esperançosa, conforme apontado por Salgado, 2023. A neuroplasticidade afetiva facilitou a transformação das memórias disfuncionais, corroborando os achados teóricos sobre a plasticidade cerebral em contextos terapêuticos. Houveram casos em que a reestruturação das crenças existenciais permitiu aos sujeitos romper ciclos de sofrimento, e esse sofrimento, eu não estou dizendo necessariamente sintomatológico, pode ser o sofrimento psíquico contextual, e adotar posturas de maior agência e sentido na vida, demonstrando a aplicabilidade prática da epistemologia das crenças. Santos, 2020. Esses relatos reforçam a importância da abordagem integrativa para promover mudanças profundas e duradouras. Os casos também evidenciaram a importância da individualização do tratamento, respeitando as singularidades biopsicossociais e culturais de cada sujeito, alinhando-se aos princípios da humildade epistemológica e diversidade do paradigma neoperspectivismo, conforme apontado por Rodrigues e Lima, 2021. Essa flexibilidade metodológica favoreceu o engajamento e a efetividade das intervenções. Por fim, a análise desses casos de sucesso contribui para a validação empírica da pesquisa, proporcionando exemplos concretos que ilustram as potencialidades e limitações das terapias integrativas, subsidiando futuras práticas e pesquisas no campo da saúde mental integrativa. Conclusões e considerações finais. Conclusões. As questões problema propostas nesta pesquisa foram satisfatoriamente respondidas a partir da articulação entre dados coletados na literatura científica e a análise crítica realizada à luz do paradigma neoperspectivista e das teorias selecionadas. A investigação demonstrou com clareza de que maneira as terapias integrativas atuam sobre a reconstrução identitária, a ressignificação das memórias e a transformação das crenças existenciais, respondendo com profundidade cada dimensão interrogativa da pesquisa. O percurso metodológico adotado permitiu contemplar amplamente os aspectos fenomenológicos,
neurobiológicos, epistemológicos e terapêuticos implicados no processo investigado. As hipóteses formuladas foram confirmadas com base nas evidências encontradas. Constatou-se que intervenções como a constelação familiar, a terapia regressiva de memória e a terapia progressiva de memória contribuem para reformulações consistentes na percepção de si, no entendimento do destino e na autocompreensão subjetiva dos participantes. Verificou-se que as memórias afetivas têm papel estruturante nas narrativas pessoais e que sua ressignificação promovida por essas abordagens terapêuticas resulta em mudanças identitárias profundas, coerentes com as hipóteses inicialmente propostas. Os principais achados apontam que a reconstrução identitária, mediada por terapias integrativas em memória, envolve transformações simultaneamente simbólicas, emocionais, cognitivas e relacionais. As terapias investigadas demonstram-se eficazes em promover reestruturações de crenças, ampliar o sentido existencial e melhorar a saúde mental dos sujeitos. Foi evidenciado que essas mudanças se sustentam em bases neurobiológicas de plasticidade cerebral, o que reforça a importância de abordagens interdisciplinares que envolvam psicologia, espiritualidade, neurociência e epistemologia crítica. As lacunas encontradas referem-se principalmente à carência de estudos empíricos longitudinais que acompanham a manutenção dos efeitos destas terapias ao longo do tempo, bem como a escassez de instrumentos validados que possam medir de forma integrada os impactos emocionais, simbólicos e espirituais das intervenções. Também se observou a ausência de investigações mais robustas com amostras diversificadas em termos de idade, gênero, contexto sociocultural e histórico de trauma, o que limita a generalização dos resultados obtidos. As contribuições teóricas desta pesquisa envolvem a consolidação de um arcabouço conceitual que articula psicologia narrativa, neurociência afetiva e epistemologia das crenças existenciais, além de avançar na compreensão da reconstrução identitária em contextos terapêuticos. Metodologicamente, a pesquisa propôs uma triangulação teórica e metodológica baseada em um paradigma inédito e consistente, com aplicação rigorosa do método hipotético-dedutivo e revisão narrativa estruturada. Empiricamente, o estudo oferece evidências integradas que subsidiam a eficácia das práticas terapêuticas estudadas, fortalecendo a legitimidade científica das abordagens integrativas. O valor agregado da pesquisa à temática investigada está na ampliação do entendimento sobre os mecanismos que sustentam a transformação identitária a partir da memória e da espiritualidade. A área da psicologia e das ciências integrativas oferece uma proposta epistemológica inovadora e um modelo metodológico replicável. A ciência contribui com um modelo de validação empírica para terapias alternativas ainda pouco exploradas em pesquisas rigorosas. A pós-graduação fornece um exemplo de integração paradigmática transdisciplinar e a sociedade disponibiliza conhecimento aplicável em contextos clínicos, educacionais e comunitários voltados à promoção da saúde mental e do desenvolvimento humano integral. Considerações finais. As limitações teóricas desta pesquisa dizem respeito à impossibilidade de esgotar em uma única investigação todas as dimensões e implicações das terapias integrativas no campo da identidade e da espiritualidade. Metodologicamente, a dependência de uma revisão narrativa limita a profundidade empírica, apesar de sua abrangência e profundidade teórica. Empiricamente, a ausência de aplicação direta de instrumentos ou métodos quantitativos e qualitativos de coleta primária restringe as possibilidades de mensuração dos efeitos das terapias em situações concretas. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos de campo com acompanhamento longitudinal e aplicação de instrumentos validados de avaliação psicológica espiritual. Também seria relevante o desenvolvimento de protocolos específicos para a avaliação dos efeitos da constelação familiar,
terapia regressiva e progressiva de memória, em diferentes públicos e contextos socioculturais. Além disso, pesquisas que combinem abordagens quantitativas e qualitativas podem refinar as metodologias adotadas, validar os achados dessa investigação e aprofundar a análise dos mecanismos de transformação identitária operados por essas terapias. As 3 pesquisas que melhor embasaram, né, estas 26 pesquisas, 26 videoaulas, da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação, foram 3 pesquisas, nas quais eu sou o pesquisador principal e proponente delas, publicadas em revistas, avaliadas pela avaliação CAPES 2017 e 2020 como quadros A4. E depois na avaliação 2021 e 2024, que ainda não foi publicada, não sei qual avaliação que foi dada. Na avaliação atual não existe mais o quadro. Mesmo assim, são revistas renomadas, com processos rigorosos e éticos de avaliação, avaliação cega pelos pares, indexada em excelentes bases de dados, Por mais que o quadro não valha mais, mas os artigos publicados são de alto impacto quanto ao mérito, quanto ao seu conteúdo, quanto à sua fundamentação teórica, metodológica e empírica, quanto aos avanços teóricos, metodológicos e empíricos trazidos especificamente para essa temática da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. A pesquisa Diretrizes para a Exploração Científica da Predestinação, Previsibilidade e Imutabilidade da Vida Humana e suas Implicações Cognitivas e Sociais, Hipóteses e Protocolos, publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociais, volume 18. A pesquisa Teoria da Predestinação, uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade, publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociais, volume 18. A pesquisa Validação Empírica da Teoria da Predestinação, Estratégias Metodológicas, Instrumentos Psicoterapêuticos e Análise de Confiabilidade, publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociais, volume 18. Essas 3 pesquisas foram as 3 que melhor embasaram a sequência das 26 pesquisas, 26 videoaulas apresentadas aqui, no meu mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental, que tem como objetivo, minha dissertação, tese de mestrado, ela tem o objetivo de validar empiricamente as 5 hipóteses principais fundamentais da teoria psicodinâmica e giftidiana da predestinação. E 3 pesquisas que eu cito aqui, das quais eu fui também, sou o pesquisador, durante a condução dela, porque está concluído. Eu fui o pesquisador principal e proponente dela, para confirmar a minha expertise know-how, em construção de instrumentos de dados que mensura aquilo que se pretende medir, ou seja, com elevado nível de consistência interna, mensurado pela análise de confiabilidade. Eu cito as 3 aqui. Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísica espiritual. Desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. Publicado na revista Contribuciones a las Ciências Sociais, volume 18. A pesquisa Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro, publicada na revista Journal of Media Critics, volume 11. E a pesquisa Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação, uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo, produtivo, metafísico, espiritual, sexual e book, publicada na revista Journal of Media Critics, volume 11. Estas 3 pesquisas deixam evidente, demonstram minha elevada expertise know-how na construção de instrumentos de dados para cada um deles. Em cada uma dessas pesquisas foi construído, eles foram validados estatisticamente, o conjunto amostral foi de 500 respondentes para eles, 250 discentes da educação básica e 250 discentes da educação superior. Suficiente para a validação não só científica, mas também pela validação destes instrumentos pelos SATEPs, do Conselho Federal de Psicologia, para avaliação diagnóstico de altas habilidades de superdotação. Aqueles e aquelas que desejarem ler na íntegra essa pesquisa, diretamente no site da revista científica onde ela foi publicada,
por favor, rolar a barra de rolagem que está à sua direita para baixo, leia a descrição, procure o link, né, abaixo, logo no final da descrição, clique nele, vai ser direcionado para o site da revista onde ele foi publicado. Ao acessar a revista, ele publicado na revista, existe a opção de visualizar o PDF no navegador online ou baixar o PDF para ter ele arquivado no seu computador. E eu, como detentor dos direitos autorais dessas 26 pesquisas, de todas, né, as pesquisas que eu conduzo, né, essa teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação é de minha autoria. Já existe a teoria psicodinâmica. Já existem muitas teorias da predestinação, mas a teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação tem eu como proponente pesquisador principal. Então, a autoria principal é minha. Por mais coautores, outros autores, pesquisadores que participem nela, a autoria principal é minha. O pesquisador principal dela sou eu. E o giftidiano é justamente para lembrar disso, para distinguir da teoria psicodinâmica que já existe, para distinguir de quaisquer outras teorias predestinatórias, nenhuma delas com validação científica. A minha também, no momento, ainda não tem o máximo nível de cientificidade ainda, mas vai ter em breve, né? É o objetivo desse meu mestrado, né? E é isso. Sintam-se à vontade para acessar, citar, replicar, né, os procedimentos técnicos para produzir revisões científicas de alto impacto como estas 26. Sintam-se à vontade para recomendar, deixar comentários aqui no canal no YouTube, né, acessar os demais links, né, seja do meu curricular, seja das minhas redes sociais, enviar e-mail para receber e-books, né, de presentes, né, enfim. Conheçam o meu catálogo de produtos e serviços educacionais, que está tudo à disposição dos interessados.